Olá, bom dia para você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população mundial está infectada pela bactéria H. pylori. Ela afeta a parede do estômago e pode provocar úlceras gástricas e duodenais, gastrites e até o câncer. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre problemas digestivos. O programa também está sendo transmitido pela rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar pelo site culturabrasil.com.br e participar enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Joaquim Prado de Moraes Filho, médico gastroenterologista, professor da USP e presidente da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo. Doutor Joaquim, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Olha, nos anos 80 foi descoberta uma bactéria capaz de sobreviver à acidez do estômago. A H. pylori, ainda pouco conhecida pela maioria da população, pode causar gastrite, úlceras e até mesmo câncer de estômago. Mas com cuidados simples é possível evitá-la. Michele sempre sofreu com dores no estômago, mas de uns tempos para cá o incômodo ganhou proporções ainda maiores. Após procurar um médico, ela descobriu que o mal-estar era por causa de uma bactéria. Dores no estômago, que você poderia confundir com gases ou enfim, com qualquer outra coisa. Depois as dores começaram a se aumentar, né, na verdade, e aí passei a ter dor nas costas, era já um incômodo, você não tinha postura, deita, tá ruim, levanta, né, você não tem postura. E aí piorou a situação, por isso eu fui ao médico. O nome científico dela é Helicobacter pylori, uma bactéria que destrói a barreira natural do estômago, deixando as paredes do órgão expostas ao ácido gástrico, o que causa lesões. Mas será que a população já ouviu falar dessa bactéria? Não, Nunca ouviu falar? nunca ouvi falar. O senhor já teve H. pylori? Não. Você já ouviu falar? Não. Mais de 50% da população mundial estão infectados com a bactéria H. pylori e a maioria dessas pessoas convive com a infecção sem apresentar nenhum sintoma. Esse especialista explica que a reação da bactéria no organismo é muitas vezes silenciosa. Se não for tratada, pode levar a gastrite ou até mesmo ao câncer de estômago. E o melhor remédio é a prevenção. O ideal, lavar bem as mãos, lavar as mãos após a evacuação, de preferência lavar realmente a região evacuatória mesmo, com a água, né? E lavar muito bem as mãos e, se possível, até escovar as unhas, porque muitas vezes fica algum resíduo dentro das unhas. Então, o grande segredo é a higiene. Lembra da Michele do começo da reportagem? Depois de tanto sofrimento, ela aprendeu uma lição. A alimentação agora tem que ser muito mais higienizada do que já era de costume, né? Evitar alguns restaurantes que a gente não tem conhecimento sobre procedimento de higienização. E na minha casa vai ser assim agora. A partir de agora é cuidado para todo mundo. Doutor Joaquim, que exame que identifica essa bactéria? Existe um exame que a gente chama de não invasivo, que é um teste respiratório. Existe também, se faz um exame de fezes. E o exame via endoscopia, onde se colhe um pequeno fragmento do estômago e se faz um teste chamado urease, que dá se a bactéria é positiva ou negativa. E quando esse exame, essa endoscopia, identifica a gastrite, necessariamente quem tem gastrite tem essa bactéria, doutor? Não. Quem tem a bactéria pode ter gastrite, mas nem toda gastrite é pela bactéria, porque se você, por exemplo, algumas pessoas tomam anti-inflamatório tipo aspirina e pode ter uma gastrite aguda por causa disso e não estar relacionada diretamente com a bactéria. Mas, eventualmente, a presença da bactéria pode causar gastrite, pode causar úlcera, etc. E quando se pensa no câncer, como que isso evolui? Quer dizer, o não tratamento pode levar ao câncer? Olha, o não tratamento pode levar ao câncer. Na verdade, há dois tipos de câncer. Um se chama adenocarcinoma do estômago, que é um câncer de estômago, e o outro é um tipo de linfoma, chamado MALT, que a bactéria pode produzir. Mas isso é numa minoria, porque, por exemplo, a população brasileira tem mais de 60%
da bactéria no estômago. E nós não temos 60% de câncer na população brasileira. Então, a bactéria pode promover, por uma série de mecanismos, uma coisa chamada displasia, etc., etc., e virar câncer. A gastrite virar câncer, a gastrite atrófica virar câncer. A reportagem já citou, mas eu acho importante reforçar os cuidados que a gente pode ter para tentar evitar essa bactéria. Os alimentos, é isso, doutor? E a gente tem que cuidar, principalmente os alimentos crus, eles são mais perigosos, é isso? Na verdade, a infestação, em geral, se dá na infância. Mas pode ocorrer também na fase adulta. E é sempre relacionada à higiene. Quer dizer, para você fazer uma ideia, na Suécia é 1,5% a 3% da população. No Brasil é 60%. E o que há de tão diferente? As condições de higiene. Porque a bactéria ela pode existir na saliva, pode se transmitir pela saliva. Ela tem na placa dentária, ela tem nas fezes. Então é higiene, é o que o médico referiu antes, é lavar a mão, cuidados de higiene. E os sintomas, hein, doutor, antes da gente iniciar aqui as perguntas dos telespectadores, quais são os sintomas de alguém que pode estar infectado? O primeiro é não ter sintoma nenhum, quer dizer, o indivíduo tem a bactéria e ela está lá quieta e, portanto, ele não tem sintoma. Quando ela desenvolve úlcera, o sintoma é da úlcera, que é dor no estômago, um incômodo que melhora, às vezes, com a ingestão de alimento, às vezes melhora com a ingestão de leite, etc. Ou mesmo uma gastrite mais intensa, que também dá desconforto, dá o que a gente chama de dispepsia, que é um desconforto, um mal-estar digestivo, não necessariamente dor. Entendi. Olha, uma pergunta aqui do Joseph Mota, que é de São Paulo, ele diz, eu escrevo porque eu já tive gastrite e nesse momento eu sinto meu estômago um pouco dolorido. Eu sinto muito enjoo, principalmente pela manhã. Será que eu tenho úlcera? O que eu devo fazer? Procurar um gastro? Fazer endoscopia? Eu tenho 44 anos, não fumo e bebo socialmente. Bom, sempre a orientação é procurar um médico. Se for um gastroenterologista, é melhor, porque ele está mais familiar com esse tipo de problema, mas é sempre procurar um médico. Agora, o sintoma que você apresenta é muito geral. Em geral, gastrite costuma dar um certo mal-estar pela manhã mesmo, um pouco de náusea, mas não obrigatoriamente, porque podem ter outros fatores do plano emocional, por exemplo, que dão sintomas, dão desconforto, dão mal-estar e não necessariamente estão relacionados com gastrite ou com bactéria. Olha, a Fernanda Rodrigues também escreveu, gostaria de saber se rouquidão pode estar relacionada a problemas digestivos. Depois que eu tive dengue, a minha voz mudou e ficou rouca. Eu fico rouca durante as refeições. Rouquidão pode estar relacionada a problemas digestivos, sim. Existe uma enfermidade que se chama doença do refluxo gastroesofágico, cuja manifestação típica é queimação, azia, mas a manifestação chamada atípica é tosse, rouquidão, pigarro, etc. Então pode ser, sim. A Regina é de Campinas e ela pergunta, todas as pessoas com a bactéria H. pylori têm úlceras? Não, não. A grande maioria das pessoas que têm H. pylori não tem nada. E tem uma minoria que tem gastrite, tem manifestação de gastrite, e tem uma minoria também que tem úlceras gástricas ou duodenais. E o tratamento, hein, doutor? Na endoscopia, identificado uma gastrite, por exemplo, e a presença da bactéria, o tratamento é muito diferente do tratamento comum para gastrite? É muito diferente. É muito diferente porque quando a bactéria está presente, o tratamento implica no uso de antibióticos. E isso foi o grande achado, porque há 30 anos atrás falar em tratar gastrite com antibiótico era um nonsense. E hoje se sabe que uma parcela razoável das gastrites são dependentes da bactéria e, portanto, com tratamento antibiótico. Olha, o Ronaldo de Almeida Francoso, ele escreve, como eliminar a bactéria e ter certeza de que tenha sido eliminada? Bom, o tratamento é antibiótico, são 2 antibióticos e mais um outro medicamento, são 3, é um tratamento tríplice, durante uma semana, 10 dias, depois de umas 2 ou 3 semanas
é feito, se for necessário, um teste chamado teste respiratório, que eu já mencionei, onde o indivíduo, esse teste respiratório é feito com carbono 13, carbono radioativo, e dá positivo ou negativo. Se der positivo é porque ele ainda tem a bactéria, se der negativo é porque ela foi eliminada. O Murilo é de São Paulo e ele fala, quem tem a bactéria, em todos os casos, há chance de se transformar em câncer? Em todos os casos há chance de se transformar em câncer. Só que essa transformação da gastrite em câncer por conta da bactéria é pequena. Quer dizer, a probabilidade do indivíduo ter a gastrite e ter câncer é pequena, mas existe. Isso é incontestável. O Roberto é de Santos e ele escreve, meu médico diz que não preciso tratar a bactéria H. pylori. Eu não corro risco? Existem situações em que não é necessário a medicação, é isso? Não. Hoje, em abril desse ano, nós tivemos uma reunião em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, chamado Consenso Brasileiro do Helicobacter pylori. E nesse consenso se tratou as diretrizes atuais, inclusive para o brasileiro, de tratamento. Uma das diretrizes é, se a gente pesquisou a bactéria, não é pesquisar só por curiosidade, é pesquisar para tratar, porque senão não adianta pesquisar. E, portanto, se achou a bactéria, a gente trata, porque ela é potencialmente danosa. Olha, a Thelma Moraes escreve, em relação a H. pylori, e quando o tratamento com antibióticos não dá certo, o que fazer? Quando o tratamento com antibiótico não dá certo, se tenta um segundo ciclo com outros antibióticos. Quando o segundo ciclo com bismuto e outros antibióticos não dão certo, se tenta um terceiro ciclo. Quando o terceiro ciclo não deu certo, esqueça. Deixa-se e só depois de uns 12 meses se volta a estar. Porque hoje em dia, essa pergunta é oportuna, porque, na verdade, a bactéria, de tanto tratar com antibiótico, ela começou a ficar resistente. Então, às vezes, o primeiro tratamento não funciona. Não é o mais comum, mas não funciona. Olha, a Marisa escreve, eu tenho H. pylori, eu posso transmitir para meus familiares? Pode transmitir para os seus familiares e não familiares. Pode transmitir para todo mundo. E de que maneira isso acontece? A transmissão do Helicobacter ou é boca a boca, você se lembra que eu falei que ela fica na saliva e nas fezes, ou é através da saliva para contaminação das mãos ou das fezes e contaminação das mãos. Você vai dizer, mas eu lavo a mão, então tem menos perigo. Mas existe isso, porque você anda em toda parte, pega em todas as coisas e eventualmente leva a mão à boca. Então, essa contaminação é sempre possível. Em relação aos alimentos, doutor, existe uma recomendação? Não. Não? Não. A dieta já foi um grande mito na gastroenterologia, sabe? O tratamento da úlcera se faz a dieta assim, assim, o tratamento da doença se faz assim, assado. Hoje a dieta tem um papel relativamente secundário. E no caso dessa bactéria em particular, não tem recomendação nenhuma. Nenhuma. Eu realmente pensava outra coisa. Bom, cuidados na alimentação, a gente acabou de falar, são importantes para manter o seu aparelho digestivo saudável. Não exatamente para prevenir H. pylori, não é, doutor? Mas alguns alimentos, como o leite, melhoram ou pioram a dor no estômago. Nós vamos dar uma informação para verificar se é verdade ou apenas um mito. Doutor, tomar leite melhora a dor de estômago? Dependendo da dor de estômago, melhora, sim. Ah, é? É, porque o leite é alcalino. E dentro do estômago nós temos ácido. E, portanto, o leite neutraliza o ácido gástrico. Tanto que, antigamente, há décadas atrás, um dos tratamentos para úlcera, que é a hipersecreção de ácido, era tomar leite de 2 em 2 horas. Hoje em dia não se usa mais isso. Então, mas dependendo do caso, que caso? Porque o indivíduo, eventualmente, ele tem gastrite atrófica. Se ele tem gastrite atrófica, ele não tem ácido. E se ele não tem ácido, o leite não adianta nada. O leite é benéfico na maioria das situações onde existe o ácido gástrico presente, que é ácido clorídrico.
Entendi. Mais um mito aí, então, que a gente está derrubando. Eu sempre achei que o leite fazia bem. Faz bem. Então, sempre achei que fazia só bem. Ah, não. Daí não. depois me disseram que não, que o leite pode fazer mal também. Não, então... desculpe, mal ele não faz. Ele pode não fazer bem nenhum. Ah, entendi. Mas leite é bom. Eu ouvi que o leite podia fazer mal. Não. O Joselito é de São Bernardo do Campo. Ele fala, eu tenho gastrite há mais de 5 anos. Eu tomo medicamentos de uso contínuo e, mesmo assim, não cura. O último exame feito apresentou gastrite antral leve. É isso, né, doutor? É. O que fazer? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a gastrite antral leve é uma gastrite tão insignificante que não tem uma representação clínica importante. Se você comer ou tiver um exagero de bebida ou de alimento num determinado dia, você pode ter uma gastrite antral no dia seguinte. Só que a troca celular, que eles chamam de turnover, a troca celular é de cada 2, 3, 4 dias no estômago. Então você está sempre trocando. Essa gastrite antral leve pode ser que 4 dias depois não tenha mais. Ela não é, em geral, não representa sintoma maior. A gente precisa não esquecer que a doença orgânica, gastrite, e a doença funcional, que não tem gastrite, mas é mais relacionada à emoção, aos aspectos emocionais, as duas andam juntas. Então a pergunta é, quanto será de funcional e quanto será de orgânico nessa queixa? Entendi. E ele fala de um tipo de gastrite, né, essa antral. Existem vários tipos, doutor? Porque o estômago tem corpo, fundo, corpo e antro. Então você pode ter gastrite no fundo, no corpo ou no antro. Por outro lado, a gastrite pode ser superficial e profunda. Existem vários tipos, ela pode ser atrófica, não atrófica. Então existe uma classificação de gastrite médica que é... Entendi. Olha, a Flávia escreveu, a H. pylori, ela causa hipoglicemia. Isso é verdade, doutor? Não. O Helicobacter pylori não causa hipoglicemia. Isso não é verdade, isso é mito. A Norma, ela escreveu aqui, olha, a minha irmã, que é falecida há 4 anos, teve um problema intestinal, o médico disse que ela tinha somente problemas digestivos. Ela ficou com o intestino preso, ela conta, a Norma. O médico receitou medicamentos para essa doença. Foi tirada a radiografia do abdômen e diagnosticado e receitado um remédio. Fez um ultrassom em clínica particular que diagnosticou 2 nódulos no fígado. Foi internada nas clínicas, onde diagnosticaram que ela tinha câncer de intestino há 10 anos. E veio a falecer depois da 2ª cirurgia. Desde os primeiros sintomas, passaram-se 4 meses. Pode acontecer de a pessoa nunca ter sintomas e ter um câncer assim agressivo? Pode. E, em alguns casos, o câncer de pâncreas, algumas vezes, surpreende. Pâncreas, como você se lembra, é uma glândula do aparelho digestivo, e essa glândula, às vezes, ela praticamente não dá sintoma. E quando dá o sintoma, o câncer já é grave. Isso, felizmente, para todos nós, não é a situação mais frequente, mas acontece. Câncer de intestino, por outro lado, às vezes o indivíduo tem uma prisão de ventre, tem um pouco de diarreia, não valoriza muito e ele pode, eventualmente, quando der um sintoma maior que exija a intervenção do médico, ele já está mais avançado. Isso acontece em qualquer área, não é só no aparelho digestivo. Em ginecologia, em pulmão, em qualquer área. Mas existem exames que podem prevenir isso, não é, doutor? Existe, mas não é muito, não faz parte muito da nossa cultura check-up. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo executivo com mais de 40 anos faz um rastreamento. Aqui já está começando, os médicos já estão se familiarizando mais, mas ainda não faz muito, até por questões econômicas, né? Porque se você for num país populoso como o nosso, rastrear, o que quer dizer fazer exames preventivos em todo o mundo, o custo-benefício é muito difícil de ser analisado, né? Olha, o Manuel Neves, ele escreve, eu moro em Ananindeua, é isso? Manuel, é Pará. Estou fazendo um tratamento contra esofagite de refluxo, grau 1.
e gastrite moderada, sem H. pylori. Eu uso domperidona, 3 vezes por dia, e lansoprazol, 30 miligramas. Eu quero saber se eu posso utilizar o lansoprazol 15 miligramas, 2 cápsulas ao mesmo tempo, no lugar da cápsula de 30, ressaltando que eu uso o lansoprazol 1 vez por dia. Pode sim, você pode usar lansoprazol 30 ou 2 cápsulas de 15. A única recomendação é que isso seja aproximadamente uns 30 minutos antes do café da manhã, porque esse medicamento bloqueia a secreção ácida. Só que a secreção ácida, para ser bloqueada, ela tem que ser estimulada. Por quem? Pela comida, ou seja, pelo café da manhã. Então, 30 minutos antes do café da manhã, ela é bloqueada. Quando ela é estimulada pelo café da manhã, ela está bloqueada e não produz ácido. Mas você pode tomar 2 comprimidos, perfeito, 2 cápsulas, que seja perfeitamente. Olha, pelo Facebook vem a pergunta do Oliveira. Pergunta se a bactéria H. pylori pode provocar vômitos, que é o que acontece com a irmã dele. Depois de se alimentar, ela se sente mal. Bom, a bactéria não provoca vômitos. Quem provoca vômitos, eventualmente, é o tipo de gastrite desenvolvido pela bactéria. Mas pode provocar, embora isso não seja o mais comum. A queixa mais comum de gastrite, a queixa mais comum é desconforto. Quer dizer, o indivíduo come, fica empachado, não se sente bem, algumas vezes tem uma queimação no estômago. Essa é a queixa mais comum, mas eventualmente ele pode ter vômito também. Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas e respostas sobre problemas digestivos. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, problemas digestivos. Quem está tirando suas dúvidas é o presidente da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, Dr. Joaquim Prado de Moraes Filho. Dr. Joaquim, o Jair é de Santo André. Ele escreve: eu gostaria de saber sobre hérnia hiatal grau 1, esofagite erosiva e gastrite erosiva discreta, de antro. Qual o tratamento para essas doenças? São 3 doenças. Bom, primeiro, hérnia hiatal, eu não sei bem o que é grau 1, mas a hérnia hiatal é o seguinte: o estômago fica dentro da cavidade abdominal e tem um orifício por onde passa o esôfago, fica bem justinho e o estômago lá dentro. Algumas vezes esse orifício se dilata e quando esse orifício se dilata, sobe um pouquinho do estômago para o tórax. Isso chama hérnia hiatal. Quando ela tem até uns 2 centímetros, 3 mais ou menos, isso dá para controlar clinicamente. Quando ela tem mais do que uns 3 centímetros, a indicação, se houver sintoma, a indicação é cirurgia. E a esofagite erosiva? Esofagite erosiva é o seguinte: o estômago tem ácido, um ácido poderosíssimo. No entanto, o estômago não é agredido porque ele é revestido por dentro, como se tivesse uma capa de polietileno que não deixa o ácido agredir. Só que o esôfago não tem proteção nenhuma. E tem uma válvula aqui que o fabricante lá em cima mandou fazer, que impede que o ácido do estômago passe para o esôfago. Quando a válvula falha, o ácido passa e dá esofagite. E se a esofagite for intensa, é esofagite erosiva, porque tem erosão por causa do ácido. O tratamento? O tratamento é bloquear a secreção de ácido. Bom, dentre outras coisas. E a gastrite erosiva discreta de antro? Gastrite erosiva discreta de antro pode ter uma porção de causas. Uma porção de causas. Pode ser o anti-inflamatório, pode ser a bactéria, pode ser um excesso de bebida. Tem uma porção de causas, né? O Byron Bastos escreve: eu fiz recentemente uma endoscopia digestiva e o diagnóstico foi pangastrite. É muito grave? Não. Não é muito grave, mas essa palavra pan quer dizer generalizada. Então é uma gastrite que atinge tanto o fundo quanto o corpo quanto o antro do estômago. Agora, por que ele tem a pangastrite? Não é muito grave, mas teria que isso merece uma consulta médica. Por que será que ele está com a pangastrite? O José Milton de Araújo escreve: qual o índice de reinfecção
após o tratamento. Imagino que ele se refere à bactéria H. pylori. O índice de reinfecção, felizmente, não é alto. O indivíduo, inclusive, desenvolve anticorpos contra a bactéria. Então, o índice de reinfecção é baixo, mas ele pode ocorrer. Doutor Joaquim, a gente está quase no final do programa, eu gostaria de levantar uma questão. A gente falou aqui sobre a bactéria H. pylori, sobre o tratamento, sobre gastrite, vários tipos de gastrite, e eu gostaria de saber a sua opinião em relação, independente de todas essas questões, o uso exagerado do álcool, a falta de higiene, é importante que a gente pense também no aparelho digestivo como uma antena, assim, que capta todas as nossas emoções, né? E o estômago não tem essa função aí, entre aspas, doutor? Madeleine, não é entre aspas, não. Ele tem sim. Na verdade, o estômago, o tubo digestivo é o repositório das emoções da gente. Então, o indivíduo pode ter uma situação de muito estresse, vai fazer um exame e ele tem uma diarreia que antecede essa situação. E a maioria das enfermidades digestivas, inclusive a gastrite, etc., a gente sempre tem que olhar, além do aspecto nitidamente orgânico de bactéria, de gastrite, de esofagite, ou seja lá do que for, o aspecto emocional que está por trás, a sensibilidade do indivíduo e por que será que ele está colocando algumas coisas no tubo digestivo. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu o Dr. Joaquim Prado de Moraes Filho, gastroenterologista, professor da USP, presidente da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo. Doutor Joaquim, muito obrigada por sua presença, foi muito bacana o programa, viu? Muito obrigado. Respondemos aí muitas questões, foi muito legal mesmo, obrigada. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui, amanhã a gente volta às 8 em ponto, você sabe, o nosso tema será Previdência Social, como acontece toda quarta. Bom dia e até amanhã.